Muito bem. Vamos então entender melhor um pouquinho como é que o capacitor é capaz de armazenar dentro dele as cargas elétricas, os elétrons. Para isso, eu vou usar um exemplo do capacitor de placas planas, só para que simplifique a questão. Nós não vamos ensinar como calcular a capacitância através da área das placas, pela rigidez dielétrica do dielétrico, não. Nesse curso aqui de eletrônica analógica, o objetivo é apenas dar o básico para vocês, mostrar como o capacitor funciona e partir daí para o filtro. Num outro curso eventual sobre eletricidade básica, aí sim nós podemos dar mais detalhes. Tá? Tudo depende aí de vocês. Se vocês precisarem desses detalhes, a gente pode gravar uma aula explicando, se não, deixa quieto. No futuro, quem sabe a gente grave. Pois bem, então o capacitor ele é composto por duas placas metálicas. Então eu vou desenhar aqui a primeira placa e vou desenhar aqui a segunda placa. No caso aqui eu vou desenhar um capacitor de placas planas paralelas, ou seja, eu tenho duas placas de metal aqui e elas estão paralelas uma das outras, né? Então, deixe-me fazer aqui os dois terminais do capacitor, bonitinho aqui para gente conseguir entender melhor. Tá aqui o nosso capacitor, ficou um pouco assimétrico, mas vocês não reparem não, tá? Desenho nunca foi e temo que nunca será o meu forte. Pois bem, do que é composto um capacitor? O que é que tem dentro dele? Nós temos então, dentro do capacitor, as armaduras. O que é que são as armaduras? As armaduras são as placas metálicas, né? Essas placas de metal ele tem duas. São as armaduras, que nada mais são do que as placas metálicas, né? A gente pode até chamar de placas mesmo. E entre uma armadura e outra armadura, nós temos o dielétrico. O dielétrico, que é quem fica no meio das placas, né? Então seria aqui essa região toda aqui no meio, que é o dielétrico. Então vamos colocar aqui dielétrico. O dielétrico é um material isolante. Tá? Ele é um material isolante, ele não pode ser um material condutor, até porque, se ele for um material condutor, as cargas não vão ficar presas de um lado para o outro da armadura, elas não vão ficar presas, elas vão passar pelo meio do dielétrico. Então, aqui no meio, entre as armaduras, tem que ser um material isolante para que as cargas não passem, porque se elas passarem, ele não vai conseguir armazenar elas. Ok? Então, é assim que um capacitor é simbolizado e ele é composto por duas armaduras internas muito próximas uma das outras e um dielétrico que é aquele material isolante que separa as duas armaduras. Então ele forma como se fosse um sanduíche, uma armadura em cima, outra armadura embaixo, que são placas metálicas, e no meio desse sanduíche nós temos um material isolante, que é o dielétrico. Esse material ele pode variar, ele pode ser o ar, pode ser a mica, pode ser vidro, pode ser plástico, pode ser poliéster, pode ser cerâmica. E dependendo do material que vai estar no meio do capacitor, desses materiais que eu citei, é que nós vamos ter tipos de capacitores diferentes. Por isso tem o capacitor que é o capacitor de poliéster, tem o capacitor que é o capacitor de cerâmica, tem o eletrolítico, tem o de alumínio, etc, etc, etc. Né? Então, normalmente, esses tipos de capacitores se diferenciam por esse material aqui que está no meio, o dielétrico, e eu mudando esse material, algumas características do capacitor irão se alterar também, embora nós não vamos falar disso nessa sequência de videoaulas nesse curso de eletrônica analógica, porque não nos interessa para essa matéria. Pois então, como é então que esse bicho aqui, né, que esse cara, o capacitor, o condensador para os antigos, como é que ele consegue armazenar as cargas? É isso que nós vamos ver aqui então. Vou desenhar novamente, não reparem no desenho que eu vou fazer aqui, porque eu vou fazer mais feio. Então aqui eu tenho um capacitor. Reparem que eu desenho o capacitor não polarizado, sem polaridade. Eu poderia desenhar também o capacitor com polaridade, que é aquele que tem um terminal curvo, né? Mas não, vamos desenhar o sem polaridade, embora o funcionamento para
para esse nível de explicação que eu estou dando seja o mesmo. Então o que acontece? Eu tenho o capacitor aqui e eu tenho as duas armaduras, as duas placas, uma bem pertinho da outra, separadas aqui no meio por um material isolante, o dielétrico. Pois bem, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar uma chave, aqui uma chave aberta no capacitor, tá? Uma chave, e eu vou aqui do outro lado colocar uma bateria, uma pilha, uma fonte de tensão qualquer. E aí o que é que acontece? Bom, essa fonte de tensão, vocês sabem, ela tem dois polos, ela tem o positivo e ela tem também o polo negativo. Vamos adotar aqui o sentido convencional da corrente elétrica, tá? O que é que vai acontecer aqui quando eu fechar essa chave? Bom, quando eu fechar essa chave aqui, vocês sabem que eu não tenho contato direto da armadura de cima com a de baixo. Então, teoricamente, eu não teria corrente elétrica aqui. Teoricamente. Só que, como a placa de cima, na prática, ela está muito perto da placa de baixo, acontece o seguinte, acontece que se essa fonte aqui, vamos imaginar que ela seja de 12 volts. Aconteceria então que aqui na placa de cima, eu teria então um potencial, vamos dar uma pintadinha aqui, um potencial de 12 volts na placa de cima, né? E na placa de baixo, que está bem pertinho da de cima, eu teria um potencial de 0 volts. Então eu tenho uma diferença de potencial entre as placas, né? Com o dielétrico no meio, lembrando sempre. E como essas placas elas estão muito próximas uma das outras, surge o quê? Surge um campo elétrico. Surge um campo elétrico que sai da placa mais positiva e vai até a placa mais negativa. Então eu tenho um campo de força aqui, que é um campo elétrico. Tá ok? Um campo elétrico. E esse campo elétrico ele vai atuar nas armaduras do meu capacitor. Ele vai ter uma influência aqui nas placas do meu capacitor. E o que é que vai acontecer aqui na prática? O que é que acontece de fato? Acontece de fato o seguinte. Aqui onde eu tenho o terminal negativo da minha bateria, que é onde eu tenho um excesso de elétrons, né? Eu tenho aqui o mesmo potencial. Tenho um potencial negativo aqui. Correto? E aqui eu tenho um potencial positivo. Esse campo elétrico ele vai atuar de forma que aqui na placa negativa eu passe a ter elétrons. Os elétrons vão vir para cá. Mas, Gabriel, por que os elétrons vão vir para cá? O que eles vão fazer aqui? Ora, a gente não viu que tem um campo elétrico aqui? Então, esse campo elétrico gerado pela proximidade das placas vai fazer com que essa armadura aqui ela seja carregada negativamente, ou seja, os elétrons que estão aqui na fonte, que estão aqui na minha bateria, eles vão ser atraídos até essa placa aqui por causa desse campo elétrico, né? De maneira que eles vão ser atraídos, eles vão chegar até aqui, mas eles não vão conseguir cruzar para o outro lado. Por quê? Porque eu tenho material isolante aqui no meio, né? E olha que legal. Esses elétrons que vão vir para cá e vão carregar essa armadura negativamente, bom, a gente sabe
que as armaduras estão muito próximas uma das outras. Então esses elétrons aqui, eles vão repelir os elétrons que estão na outra placa. De forma que essa placa aqui em cima, ela vai acabar ficando positiva, ela vai se carregar positivamente, porque os elétrons que antes estavam aqui, eles vão todos voltar para a fonte, sendo repelidos pelos elétrons que vieram aqui na armadura negativa. Então aconteceria o quê? Na minha armadura de baixo, eu tenho um excesso de elétrons, e na armadura de cima eu tenho uma falta de elétrons. Né? E aí, então, acaba que esse campo elétrico, ele fica aqui. Né? Ele fica aqui. As cargas positivas e negativas, como elas estão próximas uma das outras, acabam que elas ficam se atraindo mutuamente, uma atrai a outra, e elas ficam presas aqui no capacitor. Né? Elas não conseguem passar de um lado para o outro, mas elas ficam aqui sendo atraídas. E o mais interessante desse processo acontece quando eu tiro essa bateria daqui. Né? Porque se eu tiro a bateria, se eu pego essa chave aqui e eu desligo a chave, olha só, pronto, desligamos a chave, o que é que vai acontecer? Essas cargas vão continuar aqui. O capacitor vai continuar carregado, porque as cargas positivas e negativas, como elas estão próximas uma das outras, elas vão continuar se atraindo. Elas não vão para outro lugar. Dessa forma, como elas vão ficar aqui se atraindo, as cargas vão continuar no capacitor e eu vou ter os mesmos 12 volts que eu tinha aqui, que foi a tensão que eu carreguei o capacitor, eu vou ter os 12 volts aqui no capacitor, mesmo quando ele estiver desconectado da bateria. Né? Então é muito interessante isso. E no vídeo introdutório, o que é que eu fiz no vídeo introdutório? Eu fechei um curto entre as placas do capacitor. Né? Então eu peguei os dois terminais do capacitor e liguei um no outro, fechei um curto. Né? Fechei um curto. E aí o que é que aconteceu? Eu criei um caminho para que a corrente elétrica circule de uma placa para outra. Já que elas não conseguem passar por aqui no meio, pelo dielétrico, elas vão passar pelo curto. E por isso surgiu aquela faísca. Aquela faísca é a corrente elétrica passando de uma vez só, de um lado para o outro, estabilizando assim o capacitor, deixando ele novamente descarregado. Tá, ok? Então, quando eu fiz isso, adotando o sentido real da corrente elétrica, as cargas negativas elas encontraram um caminho para chegar nas cargas positivas, e aí o capacitor se descarregou. Como eu fiz isso através de um curto, ou seja, a resistência tende a zero, tende a ser muito baixa, né? A corrente elétrica, essa corrente aqui que está passando, o I, que eu posso chamar aqui, ele vai tender a infinito, né? Vai tender a um valor muito alto e por isso houve aquele estralo, houve aquela faísca. Se ao invés disso, se ao invés de um curto, eu tivesse colocado uma resistência elétrica entre um terminal e outro, então vamos apagar aqui, e supondo que eu colocasse então um resistor ou uma carga que tem uma certa resistência elétrica aqui no meio. Se eu colocasse um resistor, obviamente as coisas seriam diferentes, porque aí o resistor iria limitar essa corrente de maneira que o capacitor iria se descarregar, mas aos poucos, ele ia se descarregar lentamente e não instantaneamente, como aconteceu no vídeo que eu fiz na aula anterior. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do capacitor. Claro, eu estou explicando aqui a grosso modo, a gente não está entrando em matemática, a gente não está entrando em conceitos avançados, é só para vocês entenderem que o que faz a energia ficar armazenada no capacitor, mesmo quando eu tiro a bateria, é a proximidade das placas, que faz com que as cargas continuem ali sendo atraídas umas pelas outras, a positivo pela negativa, e elas ficam ali armazenadas. Uma pergunta que muita gente faz é o que acontece se eu deixar o capacitor carregado para sempre. Será que as cargas vão continuar lá para sempre? Pensem sobre isso. Né? Vamos apagar aqui a resistência, o curto que nós fizemos. Né? Vamos apagar tudo aqui. E vamos deixar o capacitor, depois que eu carreguei ele, deixar ele sozinho. Ao seu bel prazer, ao Deus dará.
E aí, será que um dia esses 12 volts que estão carregados aqui, será que um dia eles vão sumir? Será que eles vão descarregar? O que, que vai acontecer com eles? Bem, nós não podemos esquecer de duas coisas. A primeira é que aqui no meio eu tenho um dielétrico, né? Eu tenho um campo elétrico aqui no meio. A gente não pode confundir aqui essas setinhas, é a setinha do campo elétrico, tá? Não é a setinha de corrente elétrica. Isso aqui é um campo elétrico. Tá? É uma força que está atuando de um lado para o outro, mas não gera corrente elétrica direta aqui. Tá? Essas setinhas não é de corrente elétrica. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse dielétrico ele é uma resistência. Ele é uma resistência alta, ele é um material isolante, mas ele é uma resistência. Então essas cargas que estão de um lado para o outro, elas vão acabar cruzando o dielétrico. Mas claro, como o dielétrico ele é uma resistência muito elevada, as cargas que estão de um lado elas vão acabar indo para o outro mais lentamente, muito lentamente. Então, se eu deixar um capacitor de um dia para o outro, deixar ele 2, 3 dias carregado, depois, se eu for medir a tensão nesse capacitor, essa tensão vai estar muito menor, porque a corrente elétrica ela vai conseguir atravessar o dielétrico, embora lentamente, porque a resistência do dielétrico é alta, logo a corrente vai ser baixa. Né? E a gente não pode esquecer um outro fator, que é a resistência do ar. Entre um terminal e outro, a resistência do ar também pode acabar tendo alguma interferência aí na descarga do capacitor, porque entre o terminal negativo e o positivo, além da resistência do dielétrico que fica aqui no meio, eu tenho a resistência do próprio ar. Tá? E isso também pode ter uma certa influência. Então vamos encerrar por aqui. Nessa aula foi só para explicar como o capacitor funciona. Na próxima a gente vai dar mais alguns detalhes sobre esse fascinante componente. Deu mais um? Curta aí a nossa videoaula, deixe seu comentário e muito obrigado, até mais.